Boa noite. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores, principalmente uma noite chuvosa como essa. Ainda fica para nós mais cara a presença de cada um de vocês. Vamos fazer uma reflexão hoje, realmente atendendo a alguns pedidos de pessoas que fazem pelas redes sociais, que normalmente não estão aqui, estão em outros estados e até mesmo em outros países, mas que receberão essas imagens e nos pediram para fazermos uma reflexão sobre a epilepsia na visão espírita. Epilepsia, todos nós conhecemos, é uma enfermidade que a pessoa cai em convulsão, espumando, desmaia e, ao tornar bastante envergonhada, é uma enfermidade que limita a vida profissional, que limita o relacionamento das pessoas. E é sobre esse tipo de enfermidade que nós vamos refletir esta noite. Será que é uma enfermidade puramente orgânica? Será que essa enfermidade é causada por uma obsessão espiritual? Será que isso é mediunidade que tem que ser desenvolvida? Todas essas perguntas nós tentaremos refletir a partir de agora. A epilepsia é reconhecida como uma das mais antigas enfermidades, das que singram no planeta Terra, afligindo a terrena humanidade. E aqui a gente já começa com uma coincidência importante. Todos sabem que a doutrina espírita só foi codificada a partir do século XVIII, mas que a mediunidade, mas que os fenômenos espíritas existem desde que o mundo é mundo. E por todos os tempos se sucedem, as notícias se transferem e chegam até nos dias de hoje, notícias de quadro de epilepsia. Da mesma forma que a mediunidade, desde os mais antigos idos da história terrena, se constituindo, porém, até os dias de hoje, em um desafio de grandes proporções para a ciência médica terrena, devido à sua incidência e alastração, que hoje atinge de meio a 2% da atual população. Ou seja, a Terra até o ano de 2013 tinha 7 bilhões de habitantes. E até ali, 140 milhões de epiléticos reencarnados na Terra. Por isso que todos nós, aqui presentes, já vimos, já tivemos notícia, temos um caso na família, então não é muita novidade para ninguém esse tipo de enfermidade. A ciência e o espiritismo caminham juntos, afirmou Kardec categoricamente. A ciência sem o espiritismo não tem explicação. E o espiritismo sem a ciência não tem comprovação. De modo claro e convincente. Isso está na Gênese Espírita, 12ª edição, página 20. Tudo o que a ciência diz, somente se você pegar a Gênese Espírita, você vai ter explicação científica da melhor maneira possível, quase de impossível de se comprovar somente pelo que diz a ciência. A ciência mostra os efeitos, o espiritismo mostra as causas. E a ciência vem, ao longo do tempo, comprovando tudo aquilo que diz o espiritismo, que o espiritismo passou a dizer mais claramente, porque está escrito em livros, nas obras.
tudo aquilo que diz o Espiritismo, a ciência vem atrás comprovando. Como o DNA, o teste do pezinho, tudo isso que o Espiritismo já dizia ser possível e que a ciência negava. Hoje em dia, a ciência vem claramente comprovando tudo aquilo que diz, já dizia o Espiritismo. Quem quiser ver com clareza essas confrontações, leia a Gênese Espírita, que lá explica com bem mais tempo, com bem mais condições de você entender. A própria história da humanidade relata como um rito casos e mais casos de epilepsia, atribuindo já a ação de maus espíritos. Isso é interessante, porque não é invenção do Espiritismo. Sabemos que desde o tempo de Jesus na terra, que todos os povos, à exceção do povo saduceu, acreditavam na comunicação com os mortos, acreditavam na influência dos mortos sobre a pessoa. Não precisamos ir longe para comprovar o que estou dizendo. Herodes achava que Jesus era João Batista. Como? Se eles eram contemporâneos, se João Batista batizou Jesus, viveram a mesma época na terra. O que ele achava realmente é que Jesus estava sendo obsidiado pelo Espírito de João Batista, para dizer o que ele dizia. Então é uma crença que vem de há muito tempo, desde antes de Jesus, e que o Espiritismo agora esclarece com mais profundidade, sem alegoria e sem sincretismo nenhum. Na Babilônia Antiga, por exemplo, não se permitia o matrimônio de pessoas epiléticas, por estarem possuídas por demônios. Agora você imaginem a mentalidade daquelas pessoas naquele tempo. Se eu, quando era criança, aqui em Coraci, tinha um cidadão que a gente dizia que ele virava porco. Todo mundo achou que ele só virava porco, só. E esse homem era um inferno aqui. A gente andava, eu era correndo atrás dele, jogando pedra, ele já era velho. Ele teve que se mudar para Campina Grande, onde é hoje, o conjunto da Coab. Ele morreu isolado, execrado pela população de Coraci. Agora você imagina o próprio demônio. O padre, o sacerdote não dava a bênção, porque estaria abençoando um demônio. Se ninguém dava a filha para casar com um demônio, quer dizer que a pessoa, além da doença, essa doença, essa enfermidade que a gente vê, que envergonha o paciente, que limita ele em todas as suas atividades, ainda tem que levar a pecha de demônio. O sofrimento naquele tempo era duplo. Ainda bem que hoje, com o caminhar, com o desenvolvimento dos espíritos reencarnados na Terra, apesar de ser pouco, mas essa mentalidade já mudou, pelo menos nas grandes metrópoles. Nos interiores ainda tem quem vire porco, quem pode, que passa não sei aonde, quando a luz chega, eles vão embora. Mas normalmente não se tem mais essa mentalidade. Já na Idade Média, a epilepsia era considerada doença mental contagiosa, como até hoje ainda pensam de forma enganosa as pessoas desinformadas. Todo mundo sabe que muita gente não atende um epilético quando vê esse quadro na rua, porque dizem que pega pela espuma, né? Aquela espuma que sai da boca. Tudo isso não é verdade. A medicina está aí, não é contagioso dessa forma física, dessa forma orgânica. Mas qualquer um de nós aqui pode ter epilepsia, como nós vamos ver mais adiante, sem ser porque atendeu um epilético. De um menino epilético, a Bíblia nos narra uma história em que Jesus, ao repreender um demônio, curou um menino epilético na mesma hora. Esse menino era epilético, mas em algumas traduções dizem lunático, que é a mesma coisa. O problema é que todos sabem que as fases da lua mexem com qualquer pessoa que tem qualquer enfermidade mental. E quando em uma dessas fases da lua o epilético tem mais tendência a ter o ataque.
eles chamavam de lunático, que é o mesmo epilético para nós. Em sua passagem pela terra, Jesus nos trouxe essa valiosa informação, confirmando de uma vez por todas a estrita relação entre as enfermidades terrenas, o espírito e a obsessão. De novo eu volto a bater nessa tecla. O espiritismo não inventou nada. Nesse caso de obsessão, nesse caso de mostrar que o doente é o espírito e não o corpo. Que o foco da enfermidade está no espírito e não no corpo. Ou então por influências externas, quem nos ensinou, quem nos iniciou nesse conhecimento foi Jesus Cristo. Segundo o relato de Lucas, ao descrever esta questão, diz que de repente um homem saiu do meio da multidão, dirigindo-se a Jesus transtornado, dizendo: Mestre, eu suplico a vossa atenção, não para mim, mas para o meu filho, que atravessa difícil situação, pois um demônio o domina e o prostra em violenta convulsão. Desde o Pai, podem ler no Evangelho, já dizia para Jesus que aquele menino estava sob influência externa, influência de espíritos, influência de um demônio. Por que considerar um demônio? Aí muita gente acha que é Satanás. Não, um demônio por ser um espírito mau. Só que tem uma grande diferença. Jesus, por ter enfrentado tudo que nós passamos hoje e ter vencido, por ter superado o mal e se tornado um espírito de luz, ele tinha autoridade suficiente para chamar um espírito maligno, um espírito que estava fazendo mal a uma pessoa, de demônio. Mas nós, será que temos? Nós, quando deixamos uma pessoa com fome, sem procurar socorrê-la, não somos um demônio também igual ele? Quando fazemos maldade, quando através de uma fofoca, vamos usar o termo geral, destruímos um lar, destruímos uma família, também não somos um demônio? Será que temos nós autoridade suficiente para chamar um espírito ainda ignorante, um espírito ainda sofredor, um espírito que, como vamos ver, foi vítima um dia, hoje, às vezes nós temos defeitos até maiores, chamados de demônio? Essa autoridade só quem tinha era Jesus, e todo o povo naquele tempo sabia, tanto que no Evangelho está dito, Jesus falava como quem tinha autoridade, porque ele fez, venceu para poder vir ensinar para todos nós. E continuava o homem dizendo: já roguei aos teus discípulos que meu filho livrasse dessa maléfica entidade. Porém, apesar de grande esforço, nada conseguiram, na verdade. Os apóstolos realmente tinham tentado de tudo e não conseguiram curar aquele menino. Ó geração incrédula, lamentou Jesus. Até quando terei que ficar contigo? E voltando-se para o homem, ordenou: traz-me agora o teu filho. Jesus disse isso, porque, olha, nós estamos só de Jesus para cá há 2000 anos com os ensinamentos na mão. Os apóstolos estavam recebendo aulas ao vivo, vendo exemplos, e não tiveram, na verdade, nem a fé, nem a autoridade suficiente, porque aquele era um espírito muito rebelde, muito sofredor ainda. E Jesus, por isso, disse: até quando terei que ficar contigo? Até quando terei que ficar ensinando vocês, para que vocês aprendam? Se disse isso para eles, imaginemos para nós. Quando o menino se aproximava de Jesus, foi pelo demônio tomado e lançado ao chão. Convulsionando-se, até Jesus repreendeu-o, expulsando daquele corpo
ali em atropelos, deixando o menino são. Disse Jesus: sai deste corpo e nunca mais volte a ele. E o espírito, contorcendo-se, atendeu, deixando o menino no chão inerte. E muitos pensaram: morreu. Porque quando a gente sabe que quando o epilético, principalmente quando é por causa do obsessivo, e nós vamos ver essa diferença, ele fica como morto por um período de tempo. Depois, em estado de confusão, ele vai voltando até tomar consciência do que aconteceu realmente. Neste relato de Lucas, feito sem nenhuma alegoria, um quadro de epilepsia tônica-ciclônica, qualquer médico hoje diagnosticaria. Por que o Lucas ele era profissional em fazer esse tipo de relato como nenhum outro evangelista? Porque o Lucas era médico. Tem um caso interessante que quando Jesus entrou no Getsemane, lá o jardim, né? Getsemane, ele suou sangue. Muita gente nem acredita nisso. Só Lucas foi o único evangelista que registrou isso no Evangelho. Porque ele era médico. Porque ele, como médico, sabia que isso é tão normal e pode acontecer com qualquer um de nós. Dependendo de estarmos submetidos a um estresse violento, a um medo muito violento, se rompe umas artérias que tem logo abaixo da pele e sai junto com o suor. Mas isso é um caso para uma outra palestra futura. Só disse para ilustrar como o Lucas tinha facilidade de relatar coisas médicas no Evangelho. No livro da Gênese, Kardec explica de Jesus a imensa superioridade que lhe garantia sobre os espíritos imperfeitos uma total autoridade, a ponto de não poderem resistir a uma ordem sua, na verdade. O Espiritismo, como estuda a comunicação com os espíritos, sabe que a única vantagem que nós encarnados temos sobre os espíritos é a moral. É o moral. O espírito, ele se deixa dominar por uma moral mais elevada do que a dele. E Jesus tinha imensa moral, porque era um espírito perfeito. Foi o espírito mais perfeito que já pisou no planeta Terra. Então não tinha como a uma ordem sua nenhum espírito resistir. Diferente ainda dos seus apóstolos, que ainda estavam em crescimento, como ainda estão até hoje. Bem mais elevado do que o nosso estado, evidentemente. Enquanto que para nós, espíritos ainda em aprendizado, fazer uma desobsessão, mesmo num grupo mediúnico, ainda é um caso complexo e complicado. Você vê que Jesus fez sozinho, sai, e o Espírito sai. Para nós, estamos aprendendo. Não temos a bagagem do divino mestre. Não temos somos ainda espíritos imperfeitos, que, movidos pelo sentimento de caridade, movidos pelo sentimento de fazer o bem, estamos ali tentando libertar uma pessoa que está influenciada por um espírito. Temos dificuldade, não conseguimos mandar só de uma vez. É preciso algum tempo para que se consiga isso. Precisamos de outros meios, como vamos ver aqui, porque ainda não temos a possibilidade moral, a grandeza espiritual que tinha o Mestre Jesus. Pois ainda dependemos da ajuda de espíritos e do esforço individual para superarmos as nossas limitações e entendermos, afinal, que o algoz com quem hoje nos deparamos já foi a vítima em um dia fatal. Então o espírita não escarnece, não desconjura, não manda para o inferno o obsessor. Porque aquele obsessor que hoje tem a sua paralisia mental numa vingança contra o paciente reencarnado, é porque aquele paciente já fez um mal muito grande para ele em uma outra vida. E hoje ele segue pelo ódio, ele quer se vingar. Então, tanto quanto o obsidiado, esse espírito precisa de tratamento
e não de ódio, e não de desconjuramento. E é isso que a doutrina espírita faz, se propõe a fazer, cuidar do obsessor e do obsediado. Nós aqui, na casa espírita, não expulsamos demônios. Aqui, nós tratamos de espíritos ignorantes, espíritos sofredores, espíritos que precisam de ajuda e não do nosso ódio, nem dessa sintonia de baixo nível moral que só faria mal tanto para o espírito desencarnado como para o espírito encarnado. Para a medicina terrena, a epilepsia é apenas uma desordem mental causada por uma descarga elétrica que ocorre frequentemente, uma carga excessivamente transitória, curto-circuito cerebral, literalmente. É isso que acontece. Todos sabemos que o nosso cérebro é todo eletricidade, nosso corpo é pura eletricidade condensada. E ali nos neurônios, tudo são feixes elétricos em determinado momento. Ainda vamos ver mais alguma coisa aqui. Ocorre um curto-circuito por um excesso de carga e a pessoa entra em convulsão e cai num ataque epilético, que seria o ataque puramente orgânico. Para isso, essa é a definição da medicina terrena. Que essas eletricidades são causadas por correntes elétricas que eles afirmam se tratar de uma movimentação iônica que é verificada na membrana celular. A membrana do cérebro, que envolve o cérebro. Ela tem eletricidade, ela é feita de átomos, tem íons, prótons, né? Quem estudou sabe disso. Então, cargas magnéticas positivamente, pode ser positiva, negativa ou neutra, e no momento de muita carga ela entra em curto-circuito e acontece. Essa é a explicação, mais ou menos, que para mim fica difícil também entrar nesse mérito, precisava estudar um pouco mais, até mesmo medicina, mas dá para entender como informação o que os médicos acham na visão dele, na medicina terrena. Para a medicina, desde uma lesão na cabeça, ocasionada por um baque com gravidade, até um parto com aparelhos, dão causas a essa enfermidade. Um baque, um acidente, aqueles aparelhos que auxiliar no parto pega na cabeça da criança, fica aquilo, de repente pode haver algum tipo de lesão no cérebro. Isso ali, segundo a medicina, poderá causar também quadro de epilepsia, que seria a epilepsia orgânica. Okay? Porém, na maioria dos casos, estes tipos de vertigem, a epilepsia, têm causas desconhecidas e desconhecidas origens. Tem epilético, que você vai no médico, faz todos os exames e não dá nada. É desse tipo de epilepsia que o espiritismo tenta resolver, tenta tratar, tenta de alguma forma ajudar. Apesar de que, vamos ver aqui, que em todos os casos, seja ele orgânico ou não, é fundamental a terapia espírita, porque toda doença corporal, o foco está no espírito. Mesmo aquelas que assim foram por aparelho, por exemplo, mas é porque aquele espírito, como o espírito era epilético antes de reencarnar, e se ele vem passar algum tipo de provação, o corpo dele traz a tendência, e até uma pegada com o aparelho que um outro corpo suportaria, aquele corpo não suporta, porque ele traz a tendência para refletir a doença que está no espírito. Divaldo Pereira Franco, no livro Grilhões Partidos, afirma que mesmo nesses casos devemos levar em conta os fatores kármicos, que nesse tipo de enfermidade é fator decisivo. Então o que diz Divaldo Franco? Se não dá nada, você faz todos os exames e não dá nada, então a gente tem que pensar no espírito obsessor, numa influência externa que está fazendo isso. Por quê? Fatores kármicos, dívidas do passado. Dívidas, você deixou um inimigo no passado, você fez alguma coisa de muito mal para aquele espírito e hoje ele achou, e ele
faz isso. Agora, isso, na verdade, não seria epilepsia. Por que é considerada epilepsia? Porque as características são iguais. Porque cai espumando, porque faz tudo que o epilético faz. Mas é um espírito obsessor. Tanto que, a princípio, não dá nada em nenhum exame médico terreno. Para isso, é para impor ao devedor o precioso reajuste, o resgate perante as leis divinas, custe isso o que custe. Usando a enfermidade como um veículo de resgate, expiação purgatória para os nossos impulsos. Se ele fez o mal, ele vai sentir o mal, ele vai ter que expiar o mal praticado pela dor. Ele vai vivenciar a dor, para assim ele aprender. Quando ele desencarnar, ele vai ver que aquilo não se pode fazer com ninguém. Que a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. E querer fazer o próximo somente aquilo que fizerem para nós. Isso que a gente aqui vê como um castigo é uma bênção. Porque essa bênção é a lei de Deus que vai nos oportunizar a liberdade dessa prisão, dessa enfermidade. Algumas pessoas, porém, sem o devido conhecimento se ater, veem a epilepsia como mediunidade e que precisa desenvolver. Porém, no livro Grilhões Partidos, Divaldo Franco, apesar de reconhecer que toda enfermidade indica de um espírito endividado proceder e que, portanto, a terapia espírita é de grande valia se submeter, tudo isso a gente entende. Considera, porém, Divaldo Franco, que antes de qualquer procedimento, na verdade, há de se predispor o paciente a uma urgente reforma íntima, ao esclarecimento e à educação espiritual, se conscientizando assim das suas responsabilidades. É o que propõe o tratamento da casa espírita. Muitas vezes as pessoas não entendem por que eu venho para cá ser curado e me colocam para estudar. Porque nós precisamos mudar de atos, atitudes e pensamentos. Nós precisamos fazer aquilo que os espíritos chamam de evangelioterapia. Aprender para praticar, replantar o nosso passado que foi de sujeira, de espinhos e agora de flores, para que se a gente não conseguiu o alívio dessa enfermidade nessa vida, mas que a gente ganhe bônus para que numa próxima a gente possa se libertar. Das responsabilidades que lhe dizem respeito a cada dia, a cada hora, entendendo que o tratamento espiritual parte de dentro para fora. É o espírito que está doente, não é o corpo. O corpo apenas é o reflexo do espírito. Então a gente tem, sim, que em qualquer caso de epilepsia, seja ele orgânico ou espiritual, tratar do espírito, porque o foco da doença é o espírito. Há espíritos que dizem que a medicina terrena não cura, porque a medicina terrena se foca só nas consequências, mas a causa está no espírito. Aí a gente poderia refletir, mas como? Eu estou com dor de cabeça, tomo uma pílula e passa. É verdade, a gente tem uma mazela, a gente tem uma enfermidade, vai no médico, toma o remédio e passa, sara. Mas o foco ficou no espírito. Passam-se os meses, os anos e vai aparecer uma outra enfermidade, com outro nome, mas é a mesma coisa. E a gente vai fazendo isso até que uma dessas enfermidades nos leva para o túmulo, porque nós combatemos. Aí, mas os próprios espíritos aqui, eu vou deixar isso bem claro, ensino também, que nós, por causa da nossa estatura moral que é ímpar, precisamos muito dos médicos, que são seres iluminados, que estão aqui para poder fazer a gente conseguir chegar ao limite daquilo que foi projetado para nós, mesmo combatendo as falsas. Em momento nenhum não se pode ignorar a medicina terrena. Eu falo isso apenas para a gente tenha conhecimento do que acontece nessa relação de enfermidade e espírito. Ok?
Por tudo isso, é que só posteriormente, então, após a significativa melhora, será aconselhável que participe de uns labores mediúnicos, muito embora na qualidade de observador, na função de cooperador, conforme a necessidade da hora. Não se pode colocar, e o livro dos médiuns é claro, diálogo com as sombras é claro, uma pessoa que está sob processo de obsessão para desenvolver mediunidade. Há que se passar por um tratamento primeiro, há que se haver uma grande melhora, e só a partir daí, devagarzinho, a pessoa vai se ambientando e dando início ao desenvolvimento da mediunidade, se for o caso. Existem processos perniciosos de pura obsessão espiritual, muito parecido com os ataques epiléticos, devido às características materiais. Uma ocorrência muito comum é que um epilético sofra simultaneamente a doença e a carga obsessiva, quando um espírito inverte contra um doente na condição de justiceiro, fazendo o enfermo duplamente. Às vezes a pessoa traz a tendência já para ser epilético. Ele pode, numa vida anterior, ter dado um tiro na cabeça, ter se suicidado, e ficou gravado no seu perispírito. Ele traz essa tendência. Aqui ele vai refletir isso no corpo, e vai ter esses... Mas ele pode também, ao mesmo tempo, ter feito mal para alguém e também ter um obsessor. Então ele vai ter as duas coisas ao mesmo tempo, o que ainda vai ser duplamente, o sofrimento dele vai ser duplo. Porém, independentemente do epilético está sob processo obsessivo ou não, é importante submeter-se à terapia espírita para uma reforma íntima e a aplicação de energias psíquicas através do passe, em forma de transfusão. Porque o passe, as energias positivas, vão tratar do espírito, e os seus reflexos sobre o corpo começam a diminuir. Do espírito do enfermo. E normalmente as outras tarefas, as outras terapias espíritas vão tratar do espírito obsessor. E mesmo fazendo o tratamento no centro, sendo a epilepsia orgânica ou obsessiva, afinal, o paciente deve manter o controle da medicina tradicional. Porque eu já disse que o espírito reflete no corpo. Quem trata do corpo é a medicina. Às vezes as pessoas querem fazer tratamento espiritual e abandonar o tratamento médico terreno, e não pode. Porque muitas vezes, e aqui nós vamos viver um caso em que esse espírito trazia a tendência. Quando ele começou a ter ataques epiléticos, ele fez o exame e não deu nada. Mas com a continuação, vai dar. Porque o espírito reflete no corpo o seu problema. Com o tempo ele vai ser atrofiado. Eu tive um amigo aqui, eu acho que ele já me encarnou, nunca mais vi ele. Eu acho que muita gente conheceu. Ele andou muito por aqui, ele era epilético. Mas quando ele era criança, ele jogou bola junto comigo, normal. Era uma pessoa normal, eu vi dar nele os primeiros ataques. Mas depois de velho já, ele já tinha dificuldade de falar, ele ficou todo atrofiado. Ele foi regredindo mentalmente. É o corpo assumindo a lesão do espírito. Então, por isso, que quando já tem células danificadas pela ação do espírito, nós necessitamos sim manter também os remédios da medicina tradicional. Manuel Filomeno de Miranda, nos livros Guilhões Partidos, nos traz um relato de uma moça de 15 anos que de repente tinha os sentidos possuídos por convulsões generalizadas, palidez cutânea e abundantemente suada, sempre após uma crise agressiva. Agredindo com duras palavras o pai carinhoso que sempre amou de coração, seguindo seu estado de sonolência e começando violenta convulsão. Ela recebia o obsessor, agredia o pai, e no auge da discussão, ela tinha um ataque epilético. Então eram as duas coisas. Era orgânico, por uma lesão no seu espírito, e um obsessor que era inimigo do pai. E utilizava-se daquele momento, da sua fraqueza, para poder agredir o pai dela.
No diagnóstico espiritual, era clara a conclusão: disritmia cerebral e obsessiva ligação, com o obsessor manifesto pela psicofonia, atormentada pela obsessão. Então, para os espíritos que estavam observando esse quadro, nesse livro, era claro que ela tinha uma lesão cerebral, que dava tendência a uma epilepsia orgânica, e tinha um espírito obsessor. Ela incorporava esse espírito pela psicofonia, só que a sua mediunidade era atormentada e ela partia para a agressão, até porque ela não tinha nenhum conhecimento do que estava acontecendo com ela. Já no eletroencefalograma, o ECG, demonstra que tudo está normal, antes e depois da convulsão. Porém, com a continuação desse mal, futuramente ela trará a informação de uma lesão cerebral. É o que eu falei ainda agora. Vai levando, não trata, não procura tratar o espírito, não trata do corpo, o corpo vai assumindo o reflexo do espírito. A mesma lesão que tem no chakra do espírito que se relaciona com o corpo, ela vai passar para o cérebro do corpo, para o cérebro material, a mesma lesão que o espírito já trouxe quando reencarnou, e aí ela vai começar a atrofiar, ela vai começar a ter dificuldade, vai começar a andar pente, e essas características que a gente vê em muitos epiléticos por aí. Pois esse paciente era um espírito com graves débitos no passado, que possuía uma lesão perispiritual na região cerebral, por atentado contra a sua existência no passado. Era um desses espíritos que se deu um tiro, que se matou por arma de fogo e ficou gravado no seu perispírito. Então ele trouxe esse problema para a reencarnação e, além disso, ainda tem a ação de um espírito obsessor. Somente com o êxito na desobsessão serão suspensos os ataques na realidade. Mas esse paciente ainda sofrerá reflexos pelo desequilíbrio perispiritual, na verdade, permanecendo ainda com sintomas leves, que se evacuam pelo sistema nervoso com pequena ou média intensidade. E aqui eu quero chamar a atenção que não é só na epilepsia, depressão, muitos outros quadros mórbidos que são tratados no espiritismo e na medicina tradicional. A pessoa consegue no espiritismo ficar livre da obsessão, mas ela ainda pode sentir outros sintomas, como desequilíbrio nervoso, como algo que são causas do reflexo daquilo que ela tinha no seu perispírito, e só com o tempo e a continuação do tratamento médico é que ela vai conseguir se reequilibrar, e a continuação também do tratamento na casa espírita é que ela vai se reequilibrar, aquilo que aqui nós chamamos de chakra, e vai aos poucos se livrando de todas essas consequências daquilo que um dia foi uma obsessão. Serve para todo tipo de doença essa explicação, e não só para a epilepsia. Sintomas que permanecem ainda por algum tempo, mesmo depois de curada a obsessão original, até que se consiga o reajuste, o reequilíbrio perispiritual. E essa coisa que fica, essa relação com o perispírito, se chama reflexos condicionados do perispírito. O perispírito carregava aquilo. No momento que ele é tirado, ele ainda, é como a gente chega no açougue, a gente vê um pedaço de carne de boi, mas ela ainda está se mexendo, aquele é reflexo. A gente faz isso pelo costume que o corpo tinha de receber aquela carne. Então ainda sente desequilíbrio de várias formas. Diante do que já foi exposto, chegamos à conclusão que a epilepsia pode ser causada por distúrbio provocado por 3 tipos de condição: ação de um espírito obsessor, problema orgânico por um móvel causador, ou por mista condição. Ou ele é orgânico, como eu já disse, por várias causas que a medicina informa, mas é o espírito que é o doente porque trouxe essa tendência. Ele pode ser por um obsessor, por uma ação externa, ou pode ser pelos dois juntos, os 2 fatores juntos. Porém, o que é mais importante é que no tratamento de qualquer das 3 opções, existe a necessidade da terapia espírita e da tradicional medicação. Tem que caminhar junto o tratamento. De novo eu digo, não é só dessa doença não. Vários tipos de enfermidades que são tratadas aqui, inclusive a depressão.
Estamos, pois, nós todos, de sobreaviso. Oremos e vigiemos na sombra e no relento, pois não sabemos como serão os desígnios do nosso tempo. Jesus disse isso em Mateus 13:33. Então eu lhes digo que não sabemos que dívidas arrumamos no passado. Ninguém vai pegar epilepsia por atender um doente caído no solo, mas se um desses inimigos nossos nos encontrar hoje em dia, podemos de repente passar a ser por uma ação externa. Então não precisamos ter medo de nada material, precisamos orar e vigiar para que possamos nos livrar das más companhias da espiritualidade. E essa oportunidade Jesus nos dá, estudando e praticando o Evangelho da forma que Ele nos ensinou. Então era essa a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima oportunidade.